TV Câmara, Campinas. Boa noite a todas e todos. Dando início, então, à reunião da comissão ordinária, a reunião ordinária da Comissão da Mulher, a primeira reunião dessa legislatura, início dos trabalhos. Quero agradecer a presença de todas que estão aqui presentes, todo mundo que está nos assistindo pela TV Câmara e pelas redes sociais. A gente inicia os trabalhos da Comissão da Mulher, propondo que a gente faça uma discussão pública sobre um tema que é um tema extremamente relevante. A chamada da atividade foi a violência contra a mulher, da exaustão ao suicídio, e, na verdade, nós estamos abrindo uma discussão sobre dados que são dados publicados, né, pelo SIS9, o Sistema de Notificação de Violência de Campinas. É um dado público que, inclusive, nós lutamos muito, porque ele estava atrasado, a publicação desses dados. A gente chamou várias vezes, o movimento chamou do apagão dos dados sobre violência contra as mulheres, mas houve a publicação desses dados. São dados que reúnem as notificações de violência da Secretaria Municipal de Saúde, do Serviço de Saúde da Unicamp, serviços conveniados, serviços vinculados à assistência social, da Secretaria de Educação, Segurança Pública, Conselho Tutelar e outros, e também a notificação de outros municípios que dizem respeito aos residentes em Campinas. É um sistema de notificação muito importante. Quero fazer aqui a referência à doutora Verônica, que idealizou e implementou na cidade de Campinas esse sistema de notificação. E algumas coisas chamam a atenção, né? Em 2023, foram registradas 3.634 notificações, com um aumento de 748 em relação a 2022. Isso significa um crescimento de 25,9%. É claro que a análise desses dados, nós sempre discutimos a questão da subnotificação, então, pode expressar um aumento real da violência, como também pode expressar o aumento da própria violência estar chegando mais, ou as duas coisas, né? Então, a gente sempre faz essa discussão sobre como ainda a violência contra a mulher, sobretudo contra as mulheres, são muito subnotificadas, ainda mais as mulheres negras, mulheres trans, né? Então, existe uma subnotificação muito grande, né? Tem alguns detalhes dos dados que eu não vou entrar aqui, porque eu acho que está disponível para o público acessar, mas tem uma coisa que chama muito a atenção, que foi o aumento da violência, do tipo de violência, quando diz violência contra si mesma, né, que são os suicídios e as tentativas de suicídio. Para vocês terem uma ideia, no caso das adolescentes, as tentativas de suicídio superam as notificações de violência física. Entre as adolescentes, 25% das notificações são tentativas de suicídio e 20,7% é violência física e 20,2% é violência sexual. Isso é um dado que chama bastante a atenção. E também chama a atenção que houve uma redução da notificação de violência sexual em 6,9%, o que também é uma coisa que a gente deve pensar, porque a gente sabe que a violência sexual ser notificada é muito difícil, ainda mais contra crianças e adolescentes, que em grande medida acontece dentro de casa, que tem como autor de violência alguém da família, e é muito difícil de que esses dados venham à tona. Então, e aí, entre 30 e 39 anos, as notificações, a principal notificação é de violência física, com 46,3%, e a segunda é tentativa de suicídio ou suicídio, de 27,5%. Então, entendo que essas são o sistema de notificação. Quero ressaltar mais uma vez que existe uma subnotificação que deve ser levada em conta, mas, ao mesmo tempo, esses dados eles são um alerta. Por isso é tão importante nós termos dados, né? Os dados, eles, embora não transpareçam
todo da realidade, mas eles são um alerta para que a gente possa chamar atenção com relação a esse fenômeno. Além do que, a gente tem conversado, e a partir dos espaços da militância, dos processos de luta, conversado com sindicatos, com movimentos feministas, e muitos sindicatos, categorias, movimentos têm relatado a ocorrência de suicídios e tentativas de suicídio nas suas bases sociais, entre as pessoas que atendem ou pessoas que fazem parte da organização. Então, a gente tem visto muito aí, né? Recebemos relatos de tentativas de suicídio em relação aos trabalhadores da saúde, né? Então, isso é uma coisa que tem chamado a atenção. Então, assim, são muitos os indícios que mostram o fato de que nós estamos vivendo uma grave situação de saúde mental. Isso, né, a gente não precisa, muitas vezes a gente sabe aqui pela nossa própria experiência, né, de problemas de saúde mental, da medicalização do próprio adoecimento mental. O que tem levado, inclusive, a essa situação extrema, que é o suicídio e a tentativa de suicídio. Eu acho que é importante fazer, sempre que a gente olha esses dados, a gente debate também um contexto, né? Então, para a gente falar sobre esse contexto, mencionar aqui essa realidade, nós quero saudar a presença das vereadoras, que são membros dessa comissão, a vereadora Fernanda Souto, a vereadora Paula Miguel, aqui presente. Quero agradecer a presença da Tamires Cantares, que é psicóloga escolar, que veio contribuir com a gente aqui. E também a Suzy Cristel, que é uma militante PLP do movimento trans da cidade de Campinas e idealizadora e coordenadora da Casa Sem Preconceitos, que está a caminho, daqui a pouco ela vai estar chegando. Então, quero agradecer muito a presença de vocês por contribuir com esse debate. Quero agradecer a presença também da Thalita Bezerra e da Luciana Bastos, que são coordenadoras do Movimento de Mulheres Olga Benário, também são da Ocupação Maria Lúcia Petit, que está ali na resistência, né, resistindo há quantos anos? Quase 2 anos, resistindo contra a opressão, os ataques. Obrigada pela presença. Quero agradecer também a Cíntia Martins Jimenez, que é do coletivo Juntas. Quero agradecer a Pamela Oliveira, que é chefe de gabinete do vereador Wagner Romão, e a Estela Mello, que é do Fórum de Desenvolvimento e Defesa dos Direitos Humanos de Campinas e do PCdoB. Obrigada pela presença, Estela, e todo mundo que está aqui presente. Vai ter um momento das pessoas se apresentarem, enfim, quiserem falar o nome. Se quiserem ser anunciadas, também só procurar a Cecília, que a Cecília me passa aqui para a gente anunciar a presença. Então, eu vou fazer uma breve discussão em um contexto, depois a gente passa para Tamires e depois para a fala das vereadoras e para a contribuição do público, né? Quando a gente fala de saúde mental, a partir da ótica do feminismo, nós temos que localizar o que está acontecendo do ponto de vista das mulheres no mundo, no Brasil e na cidade de Campinas. Eu sei que esse é um debate muito longo, muito complexo, mas eu vou mencionar alguns elementos aqui, né? Nós estamos vendo o ascenso da extrema-direita, né? Uma propagação, aí, a própria mudança que teve, né? Na política de moderação de conteúdos, na Meta, né? E aí a gente vê como os principais donos dessas redes sociais sendo integrantes do novo governo Trump e mudando esse conteúdo, permitindo, né, que mensagens xenófobas, misóginas, transfóbicas sejam propagadas, não só apenas propagadas, mas valorizadas, né? Então, a gente vê que isso é um cenário muito preocupante. A propagação do ódio contra as mulheres, contra LGBTs, contra a negritude, contra imigrantes. Ódio que, na verdade, representa uma reação conservadora em relação a conquistas libertárias que diz respeito à luta desses grupos, né? Porque nós tivemos aí um processo muito grande de mobilização, de organização, né, de afirmação do feminismo, e a gente tem visto que isso tem essa reação conservadora com relação a
a esse movimento que tem sido a linha de frente, em muitos momentos foi a linha de frente e tem sido a linha de frente. Quero saudar aqui a luta das mulheres, né, contra o genocídio realizado na pandemia, a denúncia que as mulheres fizeram. As mulheres foram a linhas de frente, trabalhadoras da saúde, né, está aqui o Sind Saúde também, quero agradecer a presença. E dizer assim que foram a linha de frente contra aquele genocídio, as mulheres que têm sido a linha de frente no embate contra a violência, pelos direitos sexuais e reprodutivos. Então, quero lembrar, 2015, a luta do Pílula Fica, Cunha Sai, né, quando o Eduardo Cunha, então presidente da Câmara, queria retirar o direito da pílula do dia seguinte, a luta do criança não é mãe. Então, assim, as mulheres têm sido a linha de frente de todos esses processos de resistência. Ao mesmo tempo, o feminismo tem incorporado vertentes do feminismo, né? O feminismo indígena tem mostrado e ensinado tradições e técnicas de organização, de luta e resistência, fizeram uma ocupação muito importante na Alepa, na Assembleia Legislativa do Pará, recentemente, contra uma lei que retirava direitos de educação, e foram vitoriosas. O feminismo negro tem chamado a atenção para a questão do colonialismo, para a situação das mulheres negras, e colocado também na urgência para que o feminismo branco incorpore e aprenda, né, que raça, classe e gênero são parte do mesmo processo. O feminismo trans também, quebrando paradigmas. Então, nós temos aí um conjunto de feminismos, de lutas de mulheres, que, nas suas vertentes, têm sido a linha de frente, tanto contra a política de ódio e o conservadorismo, quanto para defesa dos direitos sociais, né? Não é à toa que, no mesmo governo, o governo Trump é o governo dos bilionários, né? E se a gente pega, eu tenho muito insistido nos dados, que são dados que, na minha opinião, são dados escandalosos. A Oxfam Brasil publicou recentemente, é uma entidade que lida com questão de desigualdade, publicou que os bilionários, em 2024, acumularam, aumentaram sua riqueza em 2 trilhões de dólares. Isso é 3 vezes mais do que 2023. Então, nós estamos tendo um processo de aumento da desigualdade, da acumulação de riqueza, e a outra face dessa aumento, né, da riqueza dos bilionários é o aumento da pobreza em vários países do mundo, sobretudo na periferia do capitalismo, que aí entramos nós, Brasil, periferia do capitalismo, né, e que nós sentimos na pele o que é intensificação. Por isso, nós fizemos questão de colocar a questão da exaustão, né, exaustão do trabalho, exaustão da situação social, exaustão com a jornada, exaustão com o autoritarismo, com a perseguição, com a violência, e isso, de fato, entendo que deve ser considerado quando a gente está discutindo esses casos de feminicídio e de suicídio. O movimento LGBT tem trazido um aspecto muito interessante, que é tratar o suicídio como assassinato social. E eu acho que esse é o tema que nós queremos discutir. Nós queremos discutir que o adoecimento é coletivo, que diz respeito às condições de vida, e que, para a gente conseguir reverter essa situação, é preciso avançar em direitos. É preciso reduzir a jornada de trabalho, acabar com a escala 6x1, ampliar direitos sociais, da dignidade, moradia, saúde, educação e todo um conjunto de direitos para que as mulheres não cheguem nessa situação limite, para que a população como um todo, mas aqui nós estamos tratando da ótica específica das mulheres, não chegue nessa situação, né, limite de uma tentativa tão trágica de tirar a própria vida. E a gente sabe que a violência é um componente disso, né? A violência contra as mulheres, né, que acontece sobretudo dentro de casa, no ambiente doméstico, que acomete muitas mulheres. A gente sabe que o feminicídio é a última, né, última consequência numa cadeia, né, na rota crítica aí, né, no ciclo de violência, e que nós temos que
construir políticas públicas para lidar com isso. Eu acho que é importante essa definição que o movimento LGBT está trazendo, e, de novo, né, uma vanguarda, né, eu acho muito importante como os movimentos são vanguarda de discussão, está trazendo o suicídio como assassinato social, porque tira da ponto de vista do indivíduo, não é o indivíduo, né, se a gente está vendo que está tendo adoecimento coletivo, e se o adoecimento é coletivo, as saídas têm que ser coletivas. Então, assim, essa foi uma breve introdução, né? Acho que é importante que a gente discuta, inclusive aqui em Campinas, saídas, políticas, sugestões e como que a gente faz. Para dar visibilidade para esses dados, para que esses dados sejam mais confiáveis, para que a gente consiga chegar no que é a realidade, consiga abarcar o que é a diversidade da própria cidade. Para vocês terem uma ideia, no último boletim, a região com maior índice de violência é a região sul, né, que é a região muito populosa, onde concentra bairros extremamente com pessoas vulneráveis, né, é uma região periférica da nossa cidade, então isso também tem uma questão, né, de uma desigualdade espacial e racial também. Então, a ideia dessa reunião é para que a gente possa ouvir, acumular, abrir essa discussão pública e pensar políticas para como a gente lida com isso. Então, passo a palavra para a Tamires Cantares, para fazer sua fala. Posso te avisar com 15 minutinhos, Tamires? Quanto tem? 15? Dá tempo? Dá. Beleza. Obrigada. Oi, boa noite. Quero agradecer o convite, a presença de todas, todos e todas vocês. Agradecer o convite da vereadora Mariana e saudar também as vereadoras, porque a gente sabe que a violência de gênero na política ela não está nos dados do SIS9, mas ela acontece, né, acontece muito, porque quando a gente rompe os silêncios e sai, né, da esfera particular, né, da esfera doméstica, a gente sofre retaliação também, né, quando a nossa voz ecoa para além dos muros da nossa casa. Vou falar um pouquinho e também assim dizer o quanto é importante esse espaço, né, de quanto é importante são esses dados. Hoje eu atuo em Piracicaba e também componho a Procuradoria Especial da Mulher. E lá, diferente daqui, não existe um sistema instituído, como a gente tem aqui já há 21 anos, né, desde 2005. Então, nas primeiras reuniões da rede, né, nós fizemos 2, e aí parece que é isso, né? Todo o governo parece que a gente tem que recomeçar essa conversa, parece que a gente tem que retroceder, né? Parece que a gente fica falando por anos a mesma coisa, né? Há quanto tempo esse sistema existe? 21 anos, e em Piracicaba é colocado, né, como, nossa, precisamos de dados primeiro para formular políticas públicas, né? Isso também deve ter sido dito há 21 anos aqui, né? Como a gente precisava formular dados, temos os dados, né? Cada ano se configurando de uma esfera diferente, e o que a gente faz com isso, assim, né? Eu acho que isso diz sobre o nosso cansaço, né? Que a gente está falando agora da exaustão, né? Que leva ao suicídio, mas é um cansaço, né? Na militância, na nossa vida enquanto mulheres, nos diferentes espaços, né? Dentro de casa, onde a gente mais sofre violência, mas também quando estamos em espaços públicos, isso também se repete e a gente fica de novo, tendo que repetir o mesmo, né? Todo mundo já sabe o quanto as mulheres sofrem violência no nosso país, assim, não é novidade, mas o que a gente precisa é do comprometimento, né? Dos governos, enfim, e também ir para além da lógica da emancipação política da mulher, reservada à esfera dos direitos, né? São fundamentais, a gente precisa, né, para sobreviver, mas só eles a gente vê que também não basta, né? A gente precisa transformar também as estruturas sociais, e aí os movimentos sociais, a luta de mulheres, os partidos políticos também têm grande importância nessa luta, né? Que, enfim, a violência contra as mulheres é um reflexo de muitas violações que se interseccionam, né? Desde a desigualdade social, né, do classismo, enfim, do racismo e de várias outras.
Então, acho que não dá para ser um discurso descolado, e que isso implica, inclusive, de um dos problemas que a gente enfrenta na execução dessas políticas, porque parece que, assim, a questão da violência contra as mulheres vai passando por várias instâncias que estão desarticuladas, né? Então, assim, você vai discutir violação de direitos das crianças no Conselho Municipal das Crianças, na Rede das Crianças, aí das mulheres no Espaço das Mulheres, vai ficando tudo cindido, fragmentado, e as políticas não dialogam, né? Então, a gente fala uma mulher que precisa romper o ciclo da violência e ela não tem para onde ir com seus filhos, né? Então, a gente precisa dialogar com as políticas de moradia também, né? Não dá para... A gente propõe, a gente fica lá, denuncie, que é super importante, né? Disque 100, Disque 180, rompa o silêncio nas campanhas, mas e o dia de amanhã? Né? O que é feito? O que a gente tem a oferecer para essas mulheres que rompem esse ciclo de violência, né? E é isso, a sociedade, por muitas vezes, é mais violenta, enfim, às vezes o parceiro, né, que tem episódios de violência, ele ainda é uma única rede de suporte que essa mulher encontra, assim, só para a gente trazer essa reflexão para esse âmbito, acho que estrutural dessa questão, né? Porque, inclusive, né, os homens negros também são os mais encarcerados, né, no nosso país, e aí também respondem, né, essa violência de Estado também, essa violência policial, enfim, e são as mães, né, desses homens também que sofrem com esses assassinatos e com esses outros tipos de violência. E eu também falo, né, desse lugar enquanto psicóloga que estudo esse fenômeno desde 2014, então faz algum tempo, assim, porque na minha formação ainda, me formei em 2013, e aí meu mestrado foi em relação ao que a psicologia tinha a dizer sobre isso, porque eu pude perceber que a gente tratava desse fenômeno como uma questão individual, né, de culpabilização, muitas vezes, e de patologizar essa mulher. A gente coloca um diagnóstico, depressão. Mas o que esse diagnóstico nos diz, de fato, né? E aí eu faço um paralelo com o CIS-9, que tem das categorias lá de preenchimento, que é a motivação dessa violência. Eu acho que isso nos faz refletir, né? E tem lá como opção sexismo, racismo, e eu acho que traz esse lugar de pensar não só no efeito, né? A gente acaba medicalizando e as indústrias farmacêuticas ganham muito dinheiro com isso, né? Hoje a gente está vendo um boom de transtornos mentais, né? Especialmente com o transtorno do espectro autista, o TDAH, enfim. E essa autora aqui que eu trouxe também, a Valesca Zanello, ela fala sobre como o adoecimento das mulheres ele é gendrado, né? Então, ela traz a questão da saúde mental, ela faz um estudo num serviço de saúde mental, e aí, nas motivações, né, ela pegou casos de mulheres com diagnóstico de depressão, e nas motivações, que eram médicos, né, homens brancos, e davam um diagnóstico, por exemplo, motivação, choro infundado. E aí, quando você ia ver a história de vida dessa mulher, ela tinha uma tripla jornada de trabalho, né? Ela tem o trabalho não remunerado, o trabalho de cuidado em casa, né? Seja com a casa, com os filhos, um acúmulo de funções tremenda, e que ali, né, a resolução é medicar e não olhar para esses fenômenos que geram esse adoecimento, né? E então eu pude problematizar isso na psicologia e perceber que também a gente, quando trata desse tema, acaba caindo na judicialização, na penalização, e a gente sabe no Brasil quem de fato vai ser preso, né? Então a gente acaba numa judicialização de corpos também de homens negros, né? O mito do homem negro também enquanto violentador. Então a gente esbarra nessas questões também que não resolvem tanto, né? Eu trabalhei na assistência social, né, no período da pandemia, e aí, quando você dialoga com as mulheres também da periferia, se você tem a Lei Maria da Penha como uma resolução, mas quando a polícia exerce um papel que também é opressor dentro, né, dos bairros periféricos, essa não é uma saída tão viável, né, porque ela pode sofrer um processo de ser descreditada, enfim, é um processo de revitimização, quando a mulher também tenta romper esse silêncio. Então,
a partir disso, no meu doutorado, também eu busquei olhar para como prevenir esse fenômeno, e eu desenvolvi um trabalho em uma escola pública, aqui de Campinas. Então, também a gente tinha, né, faço parte de um projeto também de psicólogos e psicólogas nas escolas, e que finalmente a gente conseguiu, né, regulamentar, que a gente não estava nos espaços das escolas, e a gente entra muito como um fator de proteção, nesse sentido, do desenvolvimento, né, integral e saudável das crianças. E foi aprovado, né, em 2019, e agora que a gente abriu o concurso de psicólogas e assistentes sociais na rede pública de ensino aqui de Campinas. E, em 2017, quando eu comecei meu doutorado, já a nossa grande questão era a automutilação de adolescentes do gênero feminino. Então, eu já adentrei esse espaço com esse fenômeno, né, que não é de hoje, né, há 9 anos já estava me debruçando sobre isso. E quando, né, eu realizei grupo de meninas, e quando a gente não é dar voz, né, a gente não dá voz, mas quando a gente ouve, né, o que as nossas meninas estão dizendo, então, assim, eu ouço, né, meninas de 8, 9 anos expressando vontade, né, de morrer. E isso sejam situações ligadas à autoestima, né, que é colocado um padrão estético inalcançável, como a Valesca fala aqui também do dispositivo amoroso, né, como o nosso olhar muitas vezes passa pelo olhar do outro, e um fenômeno também que acontece, infelizmente, é a questão do abuso sexual infantil, que muitas vezes ele só é revelado, ele só existe uma consciência de que isso foi um abuso e não um ato de carinho e de afeto na adolescência. Por isso que a gente também tem a lei Joana Maranhão aí, que, né, as vítimas da violência sexual também podem ter um tempo bem maior, assim, né, depois de completar a maioridade, de 18 anos, para poder fazer essa denúncia. E que fazer essa denúncia, né, eu como psicóloga, meu primeiro estágio, assim, de atendimento foi de uma família de uma menina uma adolescente de 12 anos, e a família, ela sofreu uma violência sexual de um primo, né, com mais de 20 anos, e como ela era culpabilizada, né? Então, assim, por que ela não gritou? Por que ela estava usando aquela roupa? Por que está naquele lugar? Então, assim, sempre cai numa justificativa que colocam a gente como culpada nessa situação, né? Então, assim, é isso. As meninas, né, as mulheres, elas estão pedindo socorro, né? E chegar à violência fatal, né, o suicídio, estou cansada demais, né, para continuar assim. E aí eu quero ressaltar isso, né, a importância da gente trabalhar também os aspectos preventivos, e nesse trabalho que eu desenvolvi, o trabalho também de discutir com os meninos, né, falar sobre o que é ser homem. Essa semana mesmo eu fiz uma dinâmica com os adolescentes, e parece que as coisas não mudam. Por mais que a gente acha que avança, quando eu pergunto para eles o que esperam, né, de ser homem, o que esperam de ser mulher, parece que são papéis tão antigos, né, que o homem tem que ser violento, que o homem tem que ser viril, né, tem que ter essa questão da sexualidade, né, ele tem que ser um pegador, enfim. E as meninas representando de que elas parecem, isso que eu estou usando termos, termos ainda mais suaves, né, porque o que eles relatam, falam, é um tratamento, assim, é muito triste, né. E, enfim, essas questões estão aí para a gente discutir, e quando a gente tenta discuti-las, né, a gente também enfrenta essa onda, né, conservadora que nos silencia. Então, na época do meu doutorado, em 2018, então, está escrito na Lei Maria da Penha, né, tem um eixo que fala sobre prevenção e o papel da educação com a conscientização, né, para a gente mudar esses estereótipos relacionados ao que é ser mulher e o que é ser homem. Mas, quando você adentra as escolas, aí a gente começa a adentrar para fazer esse debate, e aí vem uma onda para dizer que isso é ideologia de gênero, né, que isso é doutrinação. Então, assim, a gente sempre vai ter um empecilho, parece, né, quando se diz vamos combater a violência contra a mulher, mas só se for para dar uma rosa no 8 de março. Né? Se for para a gente mudar estruturas e falar sobre isso mesmo, aí a gente vai enfrentar vários desafios e vários entraves que acabam não
dando continuidade ao trabalho, né? Então, quero trazer isso também para a gente pensar. Tem um projeto também agora pela prefeitura de ter a disciplina, né, Maria da Penha, nas escolas, que eu acho super importante, fundamental. A formação dos profissionais também é outro fator fundamental. Nesse CIS9 de 2024 é colocado que é isso, o aumento das notificações, eles refletem, né, um aumento da violência, mas é um aumento da percepção da violência, que eu acho que é isso. Quanto mais capacitados os profissionais e as crianças vão se conscientizando, vai aumentando o número de denúncias. Então, assim, eu vou dar como exemplo. Quando eu comecei meu doutorado em 2017, os índices de violência nas escolas, no CIS9, eles estavam 0. Então, era como se não acontecesse violência nas escolas. E a gente, né, enquanto profissional, estava lá vendo todos os dias produção de violência, assim, né? Então, aí teve um papel da educação também fazer parte dessa notificação. Uma notificação que antes era restrita à saúde, e aí vai para assistência social, né? Então, violência é um agravo em saúde, é uma violação de direitos, e aí vão entrando esses protagonistas, né? Quando eu chego na assistência também, na assistência social em 2020, existia o sistema, mas os profissionais não eram instrumentalizados para utilizá-lo. Então, também naquele território, também estava zerado de violência, então a gente começa, a partir daquilo, a notificar, e aí a gente abre, né, para muita coisa. A gente começou a falar disso, e aí começa várias histórias de violência. Eu fazia um projeto específico de violência sexual, e aí começam várias situações de crianças relatando violências sexuais, e até chegar também, inclusive, em profissionais da instituição. Então, assim, vejam, né, como não dá para a gente isolar, né? A gente vai conscientizar as crianças, elas vão gritar, né, expressar isso, e quem vai acolher, né? Então, a gente precisa fazer um trabalho com os profissionais que compõem essa rede, para a mulher não ser desacreditada, para ela não ser revitimizada, para ela não ter que falar várias vezes sobre isso, né, que a gente possa identificar sinais, que às vezes a mulher chega num centro de saúde relatando uma dor, né, em alguma região, e você vai ver por trás aquilo que é uma violência, né? Então, capacitar os profissionais para isso e fazer esse diálogo também com as famílias, né? Enfim, no caso das crianças. Então, acho que é um pouco isso, né? Trago aí também essa reflexão do 8 de março para a gente pensar, né, que não é um dia de comemoração, mas é um dia de luta histórica e de a gente se unir, né, enquanto rede também, para que a gente possa se fortalecer e enfrentar esse fenômeno na sua raiz. Obrigada. Obrigada, Tamires. Só puxando o gancho também de falar que no dia 8 de março, no sábado, nós vamos de novo para a rua. Todo ano a gente está na rua e aqui em Campinas vai ser às 9h da manhã no Largo do Rosário. E aí, então, convidar todo mundo também para estar presente no ato do Dia Internacional de Luta das Mulheres. Quero saudar a presença também da Adriana Oliveira, que é vice-presidente da Associação Comunitária Ação e Inclusão do bairro Costa e Silva e idealizadora do projeto Bem-Estar para as Mulheres, da Regiane Teixeira, que é diretora do Sind Saúde, e do Sérgio Paiolo, que é diretor do STU. STU, que é Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp. Acho que a Suzy ainda não chegou, então eu vou passar a palavra para as vereadoras. Quem quer começar? Fernanda? Então, pode ser. Vai lá, Fernanda. Eu posso avisar com 10 minutos? Acho que nem vou usar tudo. Boa noite, pessoal. Gostaria de saudar as minhas colegas aqui de bancada, a Mariana, a Paola, a Tamires, agradecer pela contribuições muito importantes para o nosso debate, e a todos e todas que estão aqui com a gente hoje, nessa noite, né? A gente sabe como o tempo do trabalhador ele é precioso, então a gente poder dispensar
um pouquinho do nosso tempo para conversar sobre um assunto tão importante, é muito gratificante também. Eu sou médica do SUS aqui em Campinas, então, a gente que trabalha na assistência à saúde, é sensível para nós essa realidade do aumento da violência contra as mulheres, tanto a violência realizada por terceiros, quanto a autoprovocada, né? Acho que todo mundo que atende num pronto atendimento, assim, é impossível passar um dia sem atender algum caso desse tipo. E também é uma experiência que mostra o quanto a violência ela é multifacetada. Muitas vezes a própria mulher que está sofrendo essa violência, ela tem dificuldade de reconhecer. E por isso mesmo, quanto é importante que exista um sistema integrado, uma rede de atenção integrada, capacitada, qualificada, para fazer esse atendimento e garantir que essa mulher possa acessar os seus direitos. E, inclusive, informar e conscientizar e publicizar quais são esses direitos, como pode ter acesso a essa rede, onde procurar ajuda, como procurar ajuda. Isso é muito importante, uma responsabilidade grande do poder público, né? Esses dados do aumento do suicídio, eles são assustadores e eles refletem a realidade do papel da mulher hoje na nossa sociedade, uma sociedade que, historicamente, foi construída sob a exploração das mulheres. A gente tem dados, né, ainda mostrando o quanto a mulher no mercado de trabalho, por exemplo, chega a ganhar 20%, 30% a menos que os homens, com a mesma qualificação, na mesma função. A renda média das mulheres trabalhadoras ela é menor do que dos homens também, porque são as principais, principalmente as mulheres que ocupam os postos de trabalho mais precarizados, com piores vínculos, com menores salários, muitas vezes postos de trabalho relacionados à atividade do cuidado, que historicamente é uma atividade invisibilizada, desvalorizada, e isso se reflete também nas relações trabalhistas. E a mulher, que além de ter a responsabilidade hoje, em sua maioria, de sustentar as casas, porque a grande parte das famílias hoje são chefiadas por mulheres, elas também têm essa dupla jornada, tripla jornada, não quantificada, não qualificada, não remunerada. As mulheres elas se dedicam muitas vezes ao cuidado de toda a família, muitas vezes tendo prejuízo na sua realocação no mercado de trabalho, na possibilidade de ter uma contribuição previdenciária, e, posteriormente, isso pesa muito para a vida dessas mulheres, que cuidam de tantas pessoas e não tem quem cuide delas. Então, todo esse contexto ele ainda é agravado por uma série de avanços neoliberais e de reformas que nós tivemos no nosso país, aí no último período, principalmente o governo Temer, o governo Bolsonaro, com a reforma trabalhista, que precarizou os vínculos trabalhistas, permitiu, liberou geral, né, passou a boiada com relação à questão do trabalho, ao incentivo ao trabalho informal. Nós tivemos também a reforma da Previdência. A maior parte dos idosos hoje são os principais contribuidores do sustento da família. E a gente sabe que a maioria recebe o salário mínimo ou um pouco mais que isso. Então, a reforma da Previdência vai gerar um impacto social gigante, que nós já estamos vendo hoje, inclusive com muitos idosos e idosas nos sinais, pedindo dinheiro, vendendo coisa no semáforo, né? A pobreza a pobreza nos idosos cada vez maior, e esse impacto nós vamos sentir isso com força total aí nos próximos anos, se não houver uma mudança. Os tetos de investimento em áreas sociais, como saúde e educação. Se a mulher ela é a principal responsável pelo trabalho do cuidado hoje, né, socialmente foi colocada nesse espaço, essa destruição dos serviços públicos, especialmente da saúde e educação, impacta, sobretudo, as mulheres, porque são as mulheres que cuidam dos filhos, que faltam ao trabalho para poder ficar com o filho doente, ou porque o filho não tem uma vaga numa creche período integral para que essa mulher possa se realocar no mercado de trabalho. Isso é uma realidade em Campinas, né? As crianças acima do AG3 não têm creche integral.
Na saúde, a mesma coisa, são as mulheres que são responsáveis pelo cuidado com a família e, na falta desse serviço público, assumem totalmente a responsabilidade, arcando com os custos desse cuidado, ou e também com a operacionalização desse cuidado. São as mulheres que ficam com os filhos, com os parentes, nos hospitais, em casa. Então, esse avanço da destruição dos serviços públicos, ele impacta, sobretudo, as mulheres e as mulheres que estão em maior situação de vulnerabilidade, sobretudo as mulheres negras, né? Esses dados da diferença salarial entre homens e mulheres, ele é ainda pior quando a gente avalia a situação das mulheres negras. Então, nesse avanço de retiradas de direitos sociais, de políticas neoliberais, a luta das mulheres ela é, sobretudo, uma luta coletiva de transformação dessa sociedade que tem, historicamente, uma sociedade extremamente desigual. O Brasil é um país em que 5% tem a mesma renda dos outros 95%, 1% das propriedades rurais ocupam metade da área rural do nosso país, metade do nosso orçamento nacional vai para pagamento de dívida pública, que, na prática, é dinheiro que vai para bolso de banqueiro. Então, nesse país, com esse grau de desigualdade, e durante a pandemia, que foi talvez um dos piores momentos nessa história de crise social, de avanço da crise econômica, a gente, sob um governo genocida do ex-presidente Jair Bolsonaro, com a política negacionista que impactou, que resultou na perda de mais de 700 mil mortes, mas também numa crise econômica brutal, em que o país voltou para o mapa da fome, as pessoas faziam fila para a fila do osso, né? Que inclusive foi contra, né, a política de auxílio emergencial, queria deixar R$200 para que as pessoas pudessem fazer o isolamento social. Com muita luta, com muita organização da esquerda, nós conseguimos ampliar esse auxílio, ainda, sob nosso ponto de vista, insuficiente, precisaria ser melhor, mas foi uma luta importante que nós fizemos. Nesse contexto que nós vivemos no Brasil durante a pandemia, nós tivemos um aumento do número de bilionários, enquanto o país voltava para o mapa da fome. Então, nesse contexto de desigualdade, as políticas públicas, e, em especial, as políticas de proteção, elas sempre ocuparam um espaço importante para a redução das desigualdades. Muito insuficiente, muito aquém do que a gente ainda precisa avançar. Mas, no país, nós temos esses projetos em disputa. E, hoje, nós com o crescimento da extrema-direita no nosso país, a gente sabe que esses direitos duramente conquistados eles estão cada dia mais ameaçados. A extrema-direita, que vota contra a taxação das grandes fortunas, que não apoia a redução da jornada de trabalho, que é contra, que apoia o avanço das terceirizações e das privatizações, é a mesma extrema-direita que combate o feminismo, que combate as mulheres, que quer reverter direitos históricos das mulheres conquistados. Então, é uma disputa de projeto que nós temos aqui no país. E é preciso dar nome aos bois. Porque, quando a gente fala dos direitos das mulheres, num país desigual como o Brasil, nós estamos falando do direito de toda uma sociedade. Porque a luta das mulheres faz com que os direitos de todo o nosso povo avance num país tão desigual como o Brasil. E não é à toa que as mulheres estão sobrecarregadas, estão adoecendo, está explodindo o avanço de sofrimento mental entre as mulheres, de depressão, ansiedade, muitas vezes medicalizados mesmo, quando as causas são sociais. E essas mulheres, muitas vezes, não encontram uma rede de proteção, uma rede de assistência estruturada para atendimento. Aqui em Campinas, nós temos um centro de referência, que é o CEAMO, que conta só com uma assistente social e uma psicóloga para atender toda a demanda. A ocupação de mulheres, Maria Lúcia, faz um trabalho muito importante de acolhimento às mulheres e tem denunciado essa questão da falta de serviços públicos aqui na nossa cidade, de servidores em número suficiente para atender. Nós não temos, é um serviço centralizado, então as mulheres, especialmente as mulheres da periferia, têm dificuldade de acessar e sequer sabem que existe esse serviço. A gente, quando visita, muitas vezes, os serviços
os equipamentos públicos, a gente ouve a resposta de que não tem demanda reprimida, mas quando a gente vai conversar com as mulheres não sabem que existe. Então, também não existe um processo adequado de publicização, de divulgação desses serviços, de estruturação. Existe uma dificuldade de integrar esses serviços. Eu trabalho, agora estou licenciada por conta do mandato, mas sou médica da vigilância epidemiológica. A gente faz uma discussão com os serviços de saúde sobre as notificações de doença, o SIS-9. Nós sensibilizamos, nós conversamos, nós encaminhamos, quando a gente recebe uma notificação de violência, nós encaminhamos para a rede de saúde, para atendimento. Mas a gente sente muita dificuldade nessa integração dos serviços, e isso prejudica muito o acolhimento das mulheres. Falta de vagas para acolhimento, para tirar essa mulher de uma situação de risco, de vulnerabilidade, que ela precise de um local para ficar com seus filhos em segurança. E também uma insuficiência de políticas públicas aqui municipais para a garantia dos direitos das mulheres. Nós não temos uma política de moradia popular. A única construção que nós tivemos no governo Dário foi das casas da comunidade Nelson Mandela, as casas de 15 metros quadrados, né, que viraram notícia nacional, que a comunidade agora tem feito uma denúncia de que a promessa da ampliação e da estruturação das casas embrião não está sendo cumprida. Né? A gente voltou a ter construção de moradia popular aqui em Campinas com a retomada do Minha Casa Minha Vida. Eu estive lá na Superintendência da Caixa essa semana. O primeiro projeto em muito tempo que nós tivemos de moradia popular foi graças ao Minha Casa Minha Vida ter sido retomado. Claro, em quantidade insuficiente ao que a gente precisa, mas a gente, quanto tempo nós perdemos, né, nesse caminho? E quando a gente fala de tempo, muitas vezes a gente está falando de tempo de vida mesmo das mulheres. Então, a discussão da jornada de trabalho, que nós temos uma defesa, foi protocolada hoje a PEC, de autoria da deputada Érica Hilton, pelo fim da escala 6x1, que é a PEC pela redução da jornada de trabalho, foi protocolada hoje. É uma discussão que impacta, sobretudo, as mulheres, que a redução da jornada de trabalho vai permitir um alívio, ainda que, né, histórico, a gente sabe que precisa avançar, mas um alívio para as mulheres trabalhadoras, especialmente. Aqui em Campinas, conseguimos aprovar a criação da frente parlamentar em apoio à PEC pelo fim da escala 6x1, que eu vou presidir, que é uma frente parlamentar que tem o intuito de fortalecer essa discussão, porque a gente vai precisar de muita mobilização para que essa PEC avance e seja aprovada, porque nós temos visto a repressão no Congresso Nacional, que a extrema-direita vota contra tudo que é pauta dos interesses dos trabalhadores, isenção do imposto na cesta básica, isenção de imposto nas medicações. Né? Agora nós vamos ter as medicações da farmácia popular gratuitas e ampliadas, né? Isso foi uma grande conquista, mas tudo que a extrema-direita é contra. E nós vamos precisar de muita mobilização no Congresso para que avance essa discussão da redução da jornada de trabalho. E aqui em Campinas, que é uma cidade importante, econômica, historicamente no estado de São Paulo, nós precisamos fortalecer essa luta, e a frente vai cumprir esse papel de trazer a sociedade para esse debate, mas também ajudar a organizar esse debate na cidade, trazendo o movimento sindical, o movimento de mulheres, o movimento estudantil, o movimento LGBT, todos os movimentos sociais organizados, para que a gente consiga fortalecer esse debate e apoiar, pressionar para que essa PEC, ela de fato tenha sucesso no Congresso Nacional. São muitos temas, né? Acho que deixar para o pessoal contribuir também, mas parabenizar a realização dessa reunião. É muito bom que a gente esteja tratando de assuntos tão pertinentes, tão importantes aqui para a vida das mulheres na nossa cidade. É isso. Eu vou passar a palavra, então, para a vereadora Paola, e depois a gente abre para o público. Não, fala primeiro, depois eu tenho alguns recadinhos para dar. Quer dar os recadinhos? Não, pode falar. Estou no final. Tá. Primeiro, saudar todas as pessoas aqui presentes, né? Eu acho que é importantíssimo a gente discutir, né, a violência contra a mulher em todos os âmbitos, né, que nos atinge, da exaustão ao suicídio. Gostaria de parabenizar a vereadora Mariana Conte, a presidente dessa comissão. Gostaria de cumprimentar a vereadora Fernanda Souto, de cumprimentar também Tamires e parabenizar pela fala. E eu acho que tem diversos pontos que são muito significativos, né, para a gente poder
pensar a partir de políticas públicas, né? A Tamires trouxe aqui, né, uma das dificuldades que a gente sempre enfrenta quando a gente vai criar uma política pública, que é justamente a ausência de dados. E apesar da gente ter o SIS9 instituído aqui há bastante tempo, a gente ainda tem dificuldade pela subnotificação. Então, muitas vezes a gente não consegue fazer uma política mais assertiva, que tenha um recorte de raça, de classe, né? A gente não consegue entender o quanto, né, de fato, a comunidade LGBTQIAPN+, ela é atingida, porque a gente tem, além da subnotificação, a gente tem uma falta de dados para estarem ali complementando as informações. Então, quando a gente olha para isso, a gente consegue perceber como a cidade de Campinas, que é uma cidade com 1.300.000 habitantes, uma das mais importantes do estado de São Paulo, mas que a gente vê justamente na contramão das construções de políticas públicas. Então, a gente vê um aumento dos feminicídios aqui na cidade de Campinas, a gente vê um aumento das violências, principalmente quando a gente está falando do ambiente escolar e a Tamires trouxe muito bem aqui, né, como estava tendo uma crescente de tentativas de suicídios entre meninas, né, e um dos fatores que a gente consegue perceber é não só o bullying, né, aquele que você encontra dentro da escola, mas o cyberbullying, que tem crescido muito também, que acabou de virar uma lei para que isso também fosse criminalizado. Isso gera um problema e dificuldades da gente conseguir fugir dessas violências. Antigamente a gente tinha, né, a possibilidade de mudar de escola e recomeçar toda a nossa história, principalmente quando a gente fala da nossa juventude. Mas hoje não é mais isso. Você muitas vezes leva de uma escola para outra as marcas da violência, do machismo, do racismo, da LGBTfobia. E acho que uma das coisas que também aparece dentro desse âmbito escolar é um debate que passa muito por aqui, e a Fernanda pontuou bem, que é como a extrema-direita olha para esses ambientes. Então, um ambiente que possa fazer com que seja mais seguro para nós, muitas vezes é aquilo que chega de projeto no plenário de proibição. Então, proibição da utilização do nome social, a proibição dos banheiros, que é uma falsa polêmica que foi criada, inclusive, que impede muitas vezes que a comunidade LGBT utilize o banheiro, né? A gente sabe de outras patologias que são desenvolvidas por conta disso. A gente vê uma dificuldade do reconhecimento do racismo. Então, e o processo que chega aqui na Câmara é numa linha de vocês estão se vitimizando, e quando a gente fala das mulheres, existe um processo de invisibilização, um processo onde o que se espera da gente é que a gente seja bela, recatada e do lar, apesar da gente ter superado isso, né? Apesar da gente ter superado, né, as meninas vestem rosa e os meninos vestem azul, a gente ainda passa isso quando a gente está no ambiente escolar. E isso são marcas que a gente carrega muitas vezes para uma vida inteira. Então, quando a gente sai dele, a gente chega no mercado de trabalho, nós mulheres vimos essa reprodução do que era a escola, mas num outro âmbito. E muitas vezes isso também é produzido por alguém que é superior a você. Então, a gente começa a falar sobre o assédio moral, né? O assédio que acontece, inclusive, em muitos serviços públicos, né? Que é importante. Muitos servidores passam por esse processo, sobretudo mulheres. Um assédio que se inicia não quando você está já, né, empregada, mas começa ainda, né, quando está fazendo a entrevista, de perguntar, mas com quem fica o seu filho, né, quando ele fica doente? Quando tem reunião na escola, quem vai, né? Você pretende engravidar? Você tem marido? Então, todas essas perguntas criam ali um abismo, né? E esse recorte de gênero que a gente faz nessa comissão, acho que é fundamental para entender quais são as dores e, sobretudo, as violências que nós passamos e que muitas vezes culmina num processo, infelizmente, de suicídio. E quando a gente fala do processo de saúde mental, aqui no município, né, a gente tem diversos espaços, né, que fazem acompanhamento, né, então a gente tem processos que passam pelo CAPS, tanto que são ali geridos pelo Cândido Ferreira, quanto pela Prefeitura, mas também um processo de sucateamento que impede que esse processo de continuidade de cuidado seja feita através de uma instituição pública. E aí, se você tem o poder aquisitivo para conseguir buscar um processo terapêutico, muitas vezes você consegue sair e romper, né, os processos da depressão, do burnout, mas muitas vezes isso também não é possível. E quando isso não é possível,
o que resta para essa mulher, o que espera essa mulher, né? Sobretudo as mulheres negras, periféricas, LGBTs, né, que estão num processo de serem vistas, né, como subalternas, né? E aí a gente pode falar sobre diversas especificidades que cada uma de nós passa dentro da escola, do mercado de trabalho, dentro de casa, dentro das nossas próprias famílias, e como que isso acaba refletindo no que, e só para concluir aqui, quando a gente olha para a pandemia, no pós-pandemia, muitas mulheres relataram que elas ficaram num limbo emocional, porque foram elas as responsáveis pela casa, pelo trabalho, por todo o cuidado, né? Meninas abandonavam a escola para poder cuidar, né, dos irmãos mais novos, dos irmãos mais velhos, muitas vezes até mesmo dos pais. Os meninos entravam num outro processo, que era ir para o mercado de trabalho, então na área de serviço, cabeleireiro, mecânico. E quando elas saem desse processo de pandemia, a gente vê uma evasão muito alta acontecendo, inclusive entre as meninas que já tiveram que iniciar o seu processo da vida adulta muito antes. E aí as mães, muitas vezes, se sentem responsabilizadas, culpadas, e também não conseguem enxergar uma alternativa, nem para as filhas, nem para si mesmo, e nem para os mais velhos, para as mais velhas, né? Então, gostaria de parabenizar mais uma vez a vereadora Mariana Conte por ter trazido essa temática tão importante, parabenizar a Tamires por ter trazido, né, tantos elementos que fazem a gente criar uma reflexão e pensar em como que a gente pode aprimorar a política pública na cidade de Campinas, e parabenizar a vereadora Fernanda Souto por ter pontuado diversos pontos que passam pela como a extrema-direita, ainda por cima, faz com que essa culpa seja mais presente, mais latente e não propõe absolutamente nada para nós. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Paola. Na verdade, eu queria fazer duas divulgações. Uma divulgação que é o serviço que a Fernanda até citou, do SEAMO. Estamos aqui com a Lígia, que trabalhou muito tempo no SEAMO. Obrigada pela presença. Está, inclusive, aberto para você falar e, né, contar um pouquinho dessa experiência. Mas o SEAMO é um serviço importante aqui na cidade de Campinas, que não tem a estrutura adequada, não tem o número de trabalhadores adequado. Nós, inclusive, defendemos que o SEAMO esteja nos territórios, que tenha mais contratação, mas também isso passa pela divulgação da existência do serviço para que as pessoas possam acessar, né? Então, ele hoje tem a Casa da Mulher Campineira, né, que está sediada ali na... esqueci. Não é José Paulino. Na 11 de agosto, a Casa da Mulher Campineira, que eu entendo que é um espaço de conquista, que foi um processo de mobilização e que nós temos que utilizar, divulgar, para que as pessoas possam acessar, para que a gente tenha mais demanda e continuar lutando para que tenha ampliação do número de trabalhadoras ali presentes, servidoras com estabilidade, para que tenha serviço técnico, né? Com concurso público, mas eu acho que é muito importante divulgar. O serviço funciona de segunda a quinta com horário marcado e sexta-feira é porta aberta. Então, lá na 11 de agosto, a Casa da Mulher Campineira, procurem, né, vocês que estão assistindo, procurem. Casa da Mulher Campineira, 11 de agosto, 412. A segunda informação, que a gente sabe que tem uma questão que tem sido muito relatado, sobretudo entre os profissionais, que é o assédio. Né? O assédio sexual, o assédio moral, a intensificação do trabalho por gestões autoritárias. Nós sabemos que esse assédio não é individual também, muitas vezes a própria estrutura organizacional do trabalho valoriza o assédio ao privilegiar e, inclusive, empoderar e dar cargos para pessoas assediadoras, né? Quase como se você fosse beneficiada e parabenizada, né? Por você ter esse processo do assédio. Nós temos feito uma discussão muito importante na Frente Parlamentar de Combate às Violências Relacionadas ao Trabalho sobre isso. A gente fez uma solicitação para a criação de um campo no 156,
aqui em Campinas para denúncias relacionadas ao assédio sexual e o assédio moral. Então, hoje o 156 tem um campo, é um campo que está sendo gerenciado pelo CEREST, o Centro de Referência da Saúde do Trabalhador, e agora nós estamos com o desafio de divulgar, porque nós queremos reunir os dados sobre a violência relacionada ao trabalho, porque nós queremos reunir dados sobre o adoecimento no trabalho e a saúde mental é parte desse processo de adoecimento, e que a gente quer divulgar muito essa iniciativa para que as pessoas procurem, façam suas denúncias, para a gente quantificar. Isso está sendo gerenciado pelo CEREST, que em parceria com o Instituto Walter Lezer, com a Fundacentro e com o CEREST, e todo com um grupo de entidades, sindicatos, nós temos aí o propósito, inclusive, de lidar com essas denúncias, de fazer, atuar mesmo nesse sentido e procurar os meios legais. Ainda não sabemos exatamente como vai ser esse processo, mas também é um processo de aprendizado, é um processo que a gente vai ter que aprender fazendo. Então, também fica aí a divulgação, se as entidades puderem ajudar a divulgar, o 156 foi uma conquista da nossa luta da frente parlamentar e agora nós estamos com esse desafio de publicizar ao máximo para que as pessoas saibam e possam acessar. Dados esses recados, eu quero abrir aqui para a fala do plenário. Daqui a pouquinho, daqui uns minutinhos, eu vou ter que sair 10 minutinhos, porque eu fui convidada pela deputada Mônica Seixas para fazer uma fala numa reunião sobre a questão do aquecimento global, da questão da exploração do petróleo, da crise climática. Ela me pediu para eu socializar, inclusive, a experiência das lutas climáticas que estão em curso aqui na cidade de Campinas. A Mônica Seixas, que é do Mandato das Pretas. Então, daqui a pouquinho eu vou ter que sair, eu saio 10 minutinhos, mas eu retorno, tá bom? Então, eu só estou aguardando, mas eu quero abrir aqui para a fala. Qualquer coisa, vocês assumem aqui enquanto eu tiver que me ausentar por uns minutinhos, tá bom? Estela, escrita. Cecília, dá para usar o microfone? É para registrar. Beleza, obrigada. Boa noite a todas. O que é mais importante, acho que a gente está sempre numa frente de liderança e não deixar esse grande movimento encerrar, certo? Além disso, eu sou enfermeira, eu fiz o curso do LACRE na USP, em São Paulo, com a doutora Albertina, tá? E da qual a gente sempre já se preocupava com adolescentes, com as nossas adolescentes. E essa é um tema muito fundamental do suicídio, acaba sendo muito relevante entre a classe dos adolescentes. Eu queria levantar também um tema muito fundamental aqui sobre a liberação do aborto, principalmente em questões da violência sexual na adolescência, tá? Eu acho que assim foi uma das temáticas que a gente discutiu na plenária da mulher, tá? Em relação fora toda essa problemática, porque assim, na hora que você tem uma gravidez indesejada, o Estado, a União, ela pune essa adolescente, tá? Então, assim, é um tema muito fundamental a gente preparar para a liberação sim do aborto. Lógico que existe toda essa rede de ajuda para essa adolescente, mas o aborto, eu acho que a gente precisava levantar como uma das temáticas principais. Obrigada, boa noite. Mais alguém quer fazer uso da fala? Thalita. É difícil não estar olhando para todo mundo. Posso, gente? Bom, boa noite. Eu sou Thalita, acompanho a coordenação estadual do Movimento de Mulheres ao Gabinário. Também, como foi mencionado, né, acompanho a coordenação da ocupação Maria Lúcia Petit Vive, uma ocupação de mulheres que hoje faz atendimento a mulheres vítimas de violência. Queria começar assim colocando algumas questões que foi colocado assim sobre a questão da exaustão e desse aumento de feminicídio, né?
de suicídio. Que o sistema, né, que a gente vive hoje, o sistema econômico capitalista, ele é, na verdade, uma máquina de moer gente, né? Então, a questão que a gente tem pautado também na esquerda, né, contra a escala 6x1, é necessário, assim, para que a gente consiga que essas mulheres, né, não tenham essa exaustão, porque não é só no trabalho, né, do dia a dia, que é para colocar a comida em casa, que essas mulheres trabalham, que nesse sistema a mulher ela é utilizada como uma reprodução, né, social. Inclusive, muito bom que a Esther colocou a questão da gente lutar, né, pela legalização do aborto, já que a gente fala bastante, né, do avanço do fascismo, da extrema-direita, e não é o conservadorismo da extrema-direita que faz com que o aborto seja criminalizado. Na realidade, é para que as mulheres continuem produzindo mais trabalhadores e mão de obra para esse sistema conseguir explorar. Então, que a nossa luta aqui, eu acho que na Comissão da Mulher, perante essa questão, né, de suicídios das mulheres, não é só pela violência contra as mulheres, né, mas sim toda a violência que esse Estado, né, e esse sistema faz com nós mulheres. Então, eu acho que é extremamente importante a gente refletir como que condições de trabalho melhores para as mulheres, como condições de creche, inclusive, para as mulheres, afetam diretamente essa questão, né, essa questão dessa exaustão. E aí, sobre a questão, né, que eu acho que a gente tem debatido muito, assim, né, tentado colocar, pautado, saudar, assim, a bancada, né, feminista aqui, que tem apoiado bastante a nossa luta, mas essa luta é em conjunto mesmo, né, em defesa das mulheres aqui na cidade, porque a realidade é que é isso, né? O CEAMO existe, na verdade existe o CIS9, existe o CEAMO, a gente atua, né, nacionalmente, e vários interiores não tem o mínimo, assim, não tem nada. Então, a gente tem hoje uma delegacia que funciona 24 horas, mas que a gente vê que são só palanques para políticos, assim, porque a realidade é que a Casa da Mulher Campineira, ela foi inaugurada, eu estava lá, o Dário foi lá, fez todo, né, a cena dele, colocando como se ele realmente se preocupasse com as mulheres, e não é a realidade que a gente vê no dia a dia. Então, a realidade é que ele não colocou, né, não abriu vaga, né, para que tenham mais mulheres atendendo. Uma questão que não acontece, que a gente vem denunciando muito, é a questão psicológica das mulheres que atende. Hoje, nem dentro da Delegacia da Mulher, tem uma psicóloga que acompanha essas mulheres que atende outras mulheres, que não é fácil, porque a realidade é que muito dificilmente você conheça, eu não conheço ninguém, e eu acho, infelizmente, muito difícil alguma mulher aqui não conhecer outra mulher que já foi violentada, que já sofreu algum tipo de agressão. Então, é impossível uma mulher atender esses casos e não ter nenhum apoio psicológico para isso. Então, a nossa luta, inclusive, né, ter uma ocupação foi de denunciar essa questão, né, esse descaso da prefeitura, que infelizmente continuou, né, do Dário Sage, de que não simplesmente não entende as mulheres de Campinas como parte da população, essa é a realidade. E fazer a ocupação não faz com que a gente se coloque na posição do Estado. A gente é um movimento, né, autofinanciado, autossustentado, e a gente denuncia que o Estado cumpre, então, o seu papel. Então, não é o papel dos movimentos sociais fazerem os atendimentos das mulheres. A gente faz isso, a gente, né, ocupa, tem mais de 25 ocupações em todo o país, mas a gente ocupa para falar para o Estado que é dever dele, como que um movimento que está numa casa, numa ocupação, que não tem, há 2 anos não tem água, não tem eletricidade, e atende mulheres vítimas de violência, e a Prefeitura da cidade de Campinas, com uma verba muito grande, que inclusive é uma das maiores verbas que vem, né, para as cidades do interior, e não tem condição de atender essas mulheres, não tem condição de colocar mais trabalhadoras no CEAMO, não só no CEAMO, mas também tem um centro de referência LGBT, que é importante colocar, que não são divulgados. E aí, né, já
estou quase passando aqui, só acho que para ser mais objetivo, eu acho que o que a gente precisa lutar é isso, tem que ter a abertura dos concursos públicos para que a gente consiga ter mais trabalhadoras nesses espaços. A gente tem que fazer uma ampla divulgação desses espaços, inclusive essa data que é meio plantão do CEAMO ali na Casa da Mulher Campineira, ela precisa ir para os bairros. Por que que eles não estão nos bairros nesses dias? Não tem aquele exame de vista que faz ali na frente da prefeitura? Então, faz a mesma coisa nos bairros. É isso que precisa acontecer. E também queria mencionar o SAVES, né, que é o Serviço de Atendimento Vítimas de Violência na Unicamp, que também tem sido sucateado. Eu acho que esses serviços eles precisam ser olhados atentamente, né, para ampliar essa quantidade de trabalhadoras. E só para terminar mesmo, a questão da Delegacia da Mulher. A gente... Vários companheiros nossos trabalham em locais, né, como assistente social, né, e aí tem sido recorrente elas, né, acompanharem algumas vítimas na delegacia para fazer o BO, e são homens que têm atendido, né, então tem uma grande, né, tiraram várias mulheres lá da delegacia, estão colocando por homens, e homens que inclusive têm sido machista, enfim, tem duvidado do que as mulheres têm falado. Então, acho que isso é um ponto importante da gente colocar, e é essencial que não tenha mais, as mulheres não tenham mais que ter o BO para conseguir acessar esses serviços. A nossa ocupação hoje aqui em Campinas é a única que atende, né, faz o atendimento sem ser obrigatório o BO. A Diana, mais alguém? Vou passar a palavra para a Tamires dar o informe, e aí depois passo para a Diana. Na verdade, é um convite. Eu também sou promotora legal popular, né, desde 2006, e estamos com as inscrições abertas para o curso de formação até o dia 28. Então, assim, para quem não conhece, as promotoras legais populares é um movimento feminista, né, que existe por todo o Brasil, e a gente atua com educação popular em direitos. Então, por 9 meses, as mulheres têm uma formação semanal, né, que são outras mulheres que fazem essa formação. Geralmente, a maioria são PLPs, mas são mulheres diversas, trabalhadoras domésticas, profissionais de serviços da rede, e debatemos temas diversos, assim, que tangenciam aí o ser mulher. Então, fica o convite também para as inscrições nesse curso. Tá certo. Obrigada, Tamires. Vou passar a palavra para a Diana. Oswaldo. Tá. Diana. Bom, pessoal, boa noite. Primeiro de tudo, acho que agradecer muito a fala da Tamires, que eu acho que trouxe muitos elementos, e parabenizar a Mariane e as vereadoras por estarem abrindo a Comissão da Mulher dessa legislatura com um debate que é tão fundamental, né? E acho que tem uma coisa que as mulheres geralmente vão ser o termômetro da sociedade. Seja quando a gente está falando em frontes de resistência, seja quando a gente está falando nos impactos da destruição da vida que está caminhando a passos largos. E eu acho que tudo isso que a gente está debatendo aqui hoje parte um pouco dessa ideia. Até quando a gente vai olhar os dados ali do SIS-9, nos salta aos olhos que você tem uma explosão no que é o número de assassinatos sociais, de suicídios de mulheres jovens, e você tem uma explosão nos suicídios de mulheres idosas. E eu acho que essas duas pontas, elas trazem um elemento que a gente está falando que as mulheres elas vão estar localizadas na sociedade nos locais mais precários, elas vão ser responsabilizadas em dobro, em triplo, pelo funcionamento da vida, e em alguns momentos das nossas vidas, a gente vai sentir o peso maior dessas responsabilidades, seja quando é na juventude, em que a menina que está se automutilando na escola vai sair correndo da escola para pegar o irmão mais novo na creche, porque a mãe dela está em 2 empregos e vai se deslocar mais 2 horas de trabalho até
conseguir chegar em casa, seja essa mesma menina que vai cuidar da avó adoecida, acamada, ou a mãe dessas meninas todas, que vai voltar do trabalho 8, 9 horas da noite, ainda vai ter que cuidar de todo mundo. Então, a gente está falando, a nossa sociedade está doente, está massacrando os trabalhadores, está massacrando principalmente as mulheres. E isso, chega um momento que isso vai explodir. E eu acho que é muito sintomático quando a gente olhar o dado na linha histórica. Porque você fala, não, até o último dado que eu vi, que pegava 2014, você tinha um número muito maior de suicídios entre os homens, que tem várias razões sociais ali que vão levar a essa situação. Mas nos dados de 2023, esse número se igualou para virar. E eu acho que é sintoma dessa sociedade que está massacrando a gente. E vai ser, quando a gente está falando da necessidade de discutir redução da jornada de trabalho, ou da gente falar, o nosso mundo está gritando, a gente está sentindo os efeitos da emergência climática. Se a casa alaga e perde tudo, quem vai fazer a limpeza? Quem vai ser responsável por pensar aonde a gente vai armar um novo barraco ou qualquer outras coisas? Então, a sociedade entrando em colapso está colocando peso a mais nas costas das mulheres. E eu acho que isso coloca para a gente uma necessidade de urgência. E eu acho que tem uma outra coisa que traz, né? O que traz a situação particular para Campinas? Porque Campinas, além de tudo, ainda está acima da média nacional. Qual que é a particularidade de Campinas que está matando mais as mulheres aqui? E a gente está falando que Campinas teve um processo acelerado de privatização, por exemplo, da assistência, entregadas na mão dessas entidades religiosas que vão... e muitas vezes fazer a política pública com a misoginia, levando as mulheres no negócio da não acessar o direito a sofrer uma nova violência. Isso é uma particularidade que vai responsabilizar mais a gente. A gente está falando de um governo Dário que está privatizando saúde, que está abrindo trocentas creches lá, inaugurando as creches privadas, que começa sem nem energia elétrica, é um depósito de criança. E como que a mãe vai trabalhar nessas condições pensando no seu filho? Então, é uma bola de neve aqui, e eu acho que a gente tem condição aqui na nossa cidade, porque a gente também, sempre na história, foi referência no movimento feminista. Tanto de coletivo que a gente tem aqui, eu acho que os trabalhos que as PLPs fazem, inclusive, de educação popular, de organizar as mulheres, no sentido de pressionar para que a gente consiga ter avanços no sentido de garantir direitos e fortalecer as mulheres no sentido de organização coletiva, porque, no limite, a solução que eles vão dar é, não, o problema é seu, você está doente, vou te entupir aqui de remédio. Não que não seja importante a gente tratar, ter acesso ao tratamento, a esse sofrimento que as mulheres vão ter, mas, no limite, a solução de longo prazo só vai vir se a gente modificar essa estrutura inteira, né? Obrigada, Diana. Eu vou passar a palavra para a Regiane e depois o Oswaldo. Você também, Adriana? Tá bom. Boa noite a todos. Eu sou a Regiane, sou do Sindicato de Campinas, em Saúde, Campinas e região, e também sou trabalhadora da saúde. Quero parabenizar a Mariana pelo convite de estarmos aqui e dizer que esse sindicato, né, a gente aí, como trabalhadora da saúde, a gente representa mais de 80% da nossa categoria, a gente é a obra, né, a gente é a linha de frente. E só que a gente não é valorizado, a gente não tem espaço. Então, hoje, a gente está vendo as nossas vereadoras, para a gente, isso é uma vitória, né? Mas eu penso que temos que buscar muito mais, sentar lá na cadeira do prefeito, né? E muito mais, porque nós somos mulheres, e nós podemos estar onde queremos estar, né? Então, eu penso que esse sindicato, Mariana, está à disposição. Tá? O dia 8 de março é uma bandeira que o sindicato levanta, porque a gente entrega rosa em toda a nossa base, que fazemos 152 cidades, e a gente mostra para a nossa categoria que o 8 de março é um marco. Muitas morreram lá atrás para a gente ter esse 8 de março. Então, o 8 de março a gente tem que estar, assim, na rua, empoderada, no salto alto, porque nós somos mulheres. Tá? Então, eu parabenizo por esse momento e por essa abertura. Tá bom? Adriana. Boa noite a todos. Eu me chamo Adriana Botelho,
também sou trabalhadora da saúde, sou técnica de enfermagem, sou enfermeira também. Não estou exercendo, mas concluí a graduação. E eu estou me sentindo tão honrada de estar aqui pela primeira vez, e honrada pelo convite, pela fala de vocês, que é um gatilho de encorajamento para a gente, porque muitas vezes a gente tem projeto que a gente guarda e a gente não consegue expressar, não consegue levar à frente. Então, vocês estão de parabéns. A todas vocês, a todas as falas são pertinentes aqui. Quando falaram dos assédios, dos suicídios, é tudo que a gente está vivenciando na rede privada também. Não está sendo diferente. Me veio a lembrança de uma colega que trabalhou com a gente no plantão, uma técnica de enfermagem, sempre sorrindo, sempre feliz. Você não vai achar que tem alguma coisa errada. E no plantão seguinte, nem outra instituição, ela não apareceu. E foram no apartamento dela, ela estava morta, com as medicações, com os benditos acessos que a gente já comentou, os benditos acessos à medicação no hospital. Aí ela morreu. Então, esse é um trabalho, como a Regiane falou, a gente está abraçando essa causa. A gente está trabalhando na saúde mental, mobilizando, convocando, sabe? Falando para o trabalhador a importância. E é bom saber, como eu queria saber desse 156, bem antes. Como eu queria. Vocês estavam falando assim, eu estava aqui machucada. Eu falei, por que eu não soube do 156? Eu podia ter ajudado mais pessoas, eu podia ter ligado, eu podia ter solicitado ajuda. Mas, graças a Deus, como a Regiane já falou, nós somos um sindicato forte, representamos 80% das mulheres. E hoje nós estamos aqui de nós duas, mas representando os outros que estão de plantão, estão em casa, estão com outra demanda. E o nosso parceiro Oswaldo, que está com a gente em tudo. Onde a gente vai, o Oswaldo está junto, está nos levando. Eu sou muito grata pela oportunidade. Conte com o Sim Saúde, conte com a Regiane, com a Adriana, com o Oswaldo, tá bom? Boa noite, pessoal. Meu nome é Oswaldo. Eu sou técnico em enfermagem há 43 anos na saúde mental. Aí a gente discute muito esse tema no dia a dia, acolhendo pessoas. Liana sabe bem disso também, ela faz parte de um CAPS, né, Liana? E conhece muito bem. A gente discute muito situações de usuárias que buscam o serviço. Até ela abrir o jogo do que aconteceu à vida dela, demora-se um tempo. É uma história. E aí, doutora Fernanda, a senhora fala da questão do cuidado de ser médica, como acolher. Essa semana, por incrível que pareça, o esposo de uma pessoa, que é técnico de enfermagem, e ele também, ela sofreu uma violência sexual, ela foi estuprada. E se eu te falar que no serviço que ela trabalha, ela não foi acolhida, foi tirado para fora e ele pedindo socorro. Agora, o que ele faz para poder encaminhar para um cuidado? Então, há uns cuidados descuidados. Devemos sempre agradecer 1938, daquelas guerreiras que foram incendiadas, e por isso a luta começa a crescer a partir de então. Até aí, o que a gente conquistou é nada perto do que elas sofreram e conquistaram para todas. E para todos. Quando eu me refiro a isso, a Diana falou aqui sobre as crianças que vão buscar porque as mães estão atarefadas, que estão no trabalho, mas aí tem um viés sobre isso daí. Quando nós falamos de crianças, a gente não pode nem pensar só na sexualidade, tem que pensar que elas são crianças, elas estão sendo violadas, os direitos delas de ser criança, para poder fazer para os outros, sabe? Fazer para os pais, para as mães. É claro que a dificuldade de mãe é gigante, porque ela é uma grande batalhadora.
E assim, vereador, eu não vou falar contra a 6x1, que é a NR1. Eu falo que é o seguinte, está muito impensada, está muito atropelada, porque há 36 anos atrás, quase 40, esse sindicato Sim Saúde instituiu a 36 horas. Isso foi para diminuir a carga horária sobre os trabalhadores da saúde, que é muito sufocante. E o que virou? Eu saio de um trabalho e vou para outro. Não é o meu caso, estou comparando a mim, tá? Vou para outro trabalho. Então, eu deixo de trabalhar 6 horas, que deveria ter mais 6 de descanso, pelo menos durante o dia, e ter um descanso noturno, não, vou para outro trabalho. Eu saio de um plantão noturno de 12 horas, vou para outro trabalho, fazer mais 6 horas, ou até mesmo 12 horas, como alguns dos serviços de saúde estão adotando essa jornada. Então, se nós não pensarmos o quanto nós estamos atropelando a nós mesmos, eu estou falando a nós, mulheres aí, que estão atropelando por conta de uma sobrevida. Eu acho que pensar nesse crescimento, qual seria o passo de luta? Todos têm conhecimento, têm dados, têm informações. Se nós pegarmos o dia 8, é um dia marco, é um marco da história, que comemora, homenageia, às vezes é uma comemoração tão desconexa, porque eu estou homenageando mulheres que morreram queimadas, eu estou homenageando as mulheres, e aí? Aonde nós vamos com essa homenagem? Então, nós podemos inverter essa história. Senhoras vereadoras, Tamires, que é psicóloga, fazer um levante de chamar não só as mulheres, mas quem o apoia nas lutas, independente do 8 de março. Vamos à rua, vamos a gritar, vamos apertar os governamentais para que eles possam ter as ações. Quando a gente fala do espaço de abrigo, como a gente vai ter um espaço de 15 metros para atender 1.200.000 habitantes na cidade, desses daí 700 ou 800 mil são mulheres. Tem espaço para acolher? Não. Vai ter espaço para colocar 10 funcionários para atender, e dentre eles 10 mulheres? Não, vai sofrer a violência lá dentro. Então, acho que é fazer um levante, junto-se, o Sim Saúde está aí, apoia, vamos para cima junto. Acho que o STU, que tem um colega sentado ali, que é do sindicato da Unicamp, é o outro que tem outra luta paralela a isso. A gente tem que se unir e fazer o grito, um levante, o grito de glória mesmo, buscar para poder fortalecer os serviços existentes e talvez implantar mais equipamentos de acolhimento, assim como capacitar profissionais de saúde onde tenha que acolher qualquer ato de violência, seja ele psicólogo, seja ele sexual, seja ele moral, mas que tenha que ter esse acolhimento. Pensando em delegacia, é uma frustração para as mulheres quando vão à delegacia e se sente mais ofendida, mais ferida quando é um homem que está acolhendo para fazer um boletim de ocorrência e descartar em seguida. Então, é preciso construir novos equipamentos com mais inteligência para apertar, arrochar os governamentais, os governos do município, os governos do estado, para que eles se sintam na obrigação de cuidar de todas as mulheres e sim também a infância e a adolescência. Sabe, levar para o MEC, pegar o MEC e falar, MEC, é sua função cuidar das crianças. Sabe, acho que é um caminho que a gente precisa crescer junto. E eu volto a dizer, como já disse lá na reunião do Celeste, volto a dizer, o Sim Saúde é um sindicato parceiro de luta. Nós temos, eu acho que 70% das diretoras, de toda a equipe de direção, são mulheres. A nossa presidente é uma diretora, presidente negra, honrada, respeitada, tem liderança. Sabe? Então, todo esse processo é fazer crescer. É fazer crescer. Então, o clamor que eu faço é assim, vamos fazer esse levante, vamos para a rua, vamos movimentar, vamos chamar, vamos envolver associações, instituições, porque as mulheres, elas são todo o tempo agredidas de todos os aspectos. Desde o psicológico, sexual, moral, às vezes até de um tipo que ninguém percebe. E aí nós temos os índices cada vez elevados de suicídio e homicídio. Vindo para cá hoje, a Regiane estava comigo no meu carro, meu filho comenta de um cidadão que ele suicidou. Ele suicidou, porém, ele matou. Por conta de uma confusão com a esposa dele, ele bateu de frente com o caminhão. Se matou e matou ela.
Sabe? Então você vê como que as violências surgem. Às vezes são coisas torpes, viram uma coisa agressiva. Tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigada, Regiane, Adriano, Oswaldo, representando aqui o Sim Saúde. Eu vou passar a palavra para o Yuri, depois a Luara. Adriana. Tá. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Eu quero agradecer esse debate, porque tem muita situação que a gente acha que é empírico, que a gente acha que é um problema de família, e hoje foram apresentados em dados. Eu tenho 2 irmãs que tentaram suicídio, uma de 30 anos, uma de 17. Eu tenho uma mãe ela não faz um acompanhamento psicológico, mas ela tem claramente algum problema mental. E acho que não só como homens, mas a gente como filhos no geral, filhos e filhas, a gente tem que tirar essa responsabilidade da mulher de ser uma boa mãe. O meu pai é uma pessoa muito legal, e eu consigo falar para o meu pai, você é legal, mas você não é um bom pai, porque não foi presente. Agora, para as mães é mais difícil, porque se ela for uma mulher legal, se ela for uma mulher de sucesso, ela ainda precisa ser uma boa mãe, uma boa educadora, ela ainda precisa passar valores, ela ainda precisa fazer com que a criança seja uma criança de sucesso, ela ainda precisa fazer, edificar o lar, né? É uma coisa cristã. Ela ainda precisa edificar o lar, ela precisa ser graciosa, ela precisa ser compreensiva, e para o homem não. Para o homem está tudo bem, se ele for legal com os amigos dele, se ele ganhar dinheiro, se ele tiver sucesso, se ele for um bom líder, ok, mesmo que ele não seja um bom pai. Então, eu acho que também é um tipo de violência você forçar a mulher a ser uma boa mãe. Já que não se permite o aborto, permita pelo menos que ela não seja uma boa mãe. E não ser uma boa mãe não é maltratar o seu filho. É você não estar disponível 24 horas para o seu filho. Todo mundo acha que precisa ser uma Yansan, né? Você precisa trabalhar, precisa cuidar dos filhos, precisa resolver seus problemas, precisa ser uma boa mulher. E é cruel. Então, esse debate me abre os olhos para ver o comportamento da minha mãe e como eu fui cruel em julgar a minha mãe em alguns momentos, de falar, poxa, acho que ela devia ter agido assim, ela devia ter agido assado. Tiveram casos também de abuso na minha família que minha mãe não tinha para onde ir. E antes eu ficava com raiva dela, eu ficava, mas por que você não fez? Por que você não correu atrás? Por que você não deu um jeito? Mas é um problema social e não um problema dela. Então eu queria trazer essa reflexão primeiro e depois falar também das mudanças climáticas. Eu sou estudante de arquitetura, estudamos paisagismo e um dos problemas que nas periferias tem menos árvores, né? Fica mais quente. E creio que para as mulheres seja pior ainda, porque a mulher precisa ter o cabelo grande para ser feminina, mas ninguém se importa com o calor. A mulher não pode tirar a blusa, o homem, se tiver calor, ele tira a blusa em qualquer lugar e está tudo bem. E para a mulher não é assim. Então tem as mulheres com menopausa, tem as mulheres que estão em sobrepeso por alguma razão hormonal, que é ignorada, e que também sofrem com a mudança climática. Então, até a mudança climática, que está vindo aí para devastar a humanidade inteira, pega muito mais para as mulheres. Então, meus parabéns a vocês por serem mulheres, e queria deixar essa reflexão de não cobrem suas mães de serem boas mães, porque ninguém tem obrigação de educar outra pessoa com tanto sucesso, né? Se você for um bom pai, parabéns para você. Se você for uma mãe, parabéns. Se você não for, tá tudo bem também. Muito obrigado. Obrigada, Yuri. Você quer? Tá. Pessoal, eu vou pedir licença, que eu também vou precisar entrar numa outra atividade que acabou atrasando. Vou conseguir entrar um pouquinho mais tarde, mas parabenizar a realização dessa reunião, a Tamires, todo mundo presente. Muito obrigada. Espero que a gente mantenha esse contato. Acho que é melhor lá, né? Acho que tanto faz, Lara. Não faz? Oi, gente, boa noite. Para quem não me conhece, sou Lara Santana. Fui candidata a vereadora por Campinas, né? Acredito que eu e a Suzy fez história aqui, né?
2016 acho que teve Mara Moira, e nós fomos as terceira, né? Eu e Suzy somos militantes do PSOL, né? Para mim é tudo novo, essa questão de militância, de estar na luta, porque infelizmente, onde muitas vezes a sociedade joga a gente, eu estava na prostituição. Então, minha vida toda, mesmo eu com 25 anos hoje, passei dos meus 16 anos até os 22 anos, né, nessa situação. E não posso deixar de falar também sobre a questão de nós mulheres trans, o tanto que nós sofremos na sociedade. Sempre os direitos nós somos negados a todos os tempos. Mulher no geral, né? Sempre os homens querem negar o nosso direito, a sociedade quer negar o nosso direito. Eu ando acompanhando a Câmara, né? Sempre que eu posso estou aqui. Eu vejo que a bancada de esquerda, que está a Mariana, que está a Guida, que está a Fernanda, que está a Paola, que é uma bancada muito combatente, uma bancada de luta, onde sempre querem calar nós mulheres, né? E também eu não posso deixar de falar sobre o despreparo as delegacias de Campinas sobre nós mulheres quando vai procurar. Eu mesma, quando eu sofri transfobia, inclusive de uma professora da Universidade da Unicamp, sim, ganhei agora em janeiro, ganhei a coordenação, né? Lógico, a gente tem que dar o nome. Isso eu nunca fui divulgada, eu nunca divulguei, mas ganhei, briguei. Como eu sempre falo, para mim é um orgulho brigar com os poderosos. Eu não tenho medo dos poderosos, né? Mesmo sempre eles querem nos calar, né? E os preparos da delegacia, né? Como eu fui mal recebida, teve meus direitos negados na delegacia, né? Então, assim, não posso deixar de falar. Eu teve uma pessoa que me procurou nas redes sociais, eu sempre falo sobre os temas de Campinas, né? Sempre estou lá cutucando o Dário, estou contando do mal, como posso dizer, do mau governo dele aqui em Campinas, que eu não concordo. O Dário, uma pessoa, não sei como que ganhou a eleição, mas nós somos democráticas, nós aceitamos quando nós ganhamos, quando nós perdemos, não é, enfim, deixa pra lá. Então, sempre nas redes sociais estou postando a situação, né, que está Campinas, abandono, o centro de Campinas, né, e ele é o prefeito TikTok, né, como todo mundo conhece, ele adora gravar o TikTok, eu sempre estou acompanhando, e a questão que eu quero falar sobre a questão da polícia no geral, né, o que acontece, uma amiga minha advogada, não era para falar amiga, mas falei, amiga minha advogada, ela sofreu agressão na casa dela, e simplesmente o marido, que agora é ex, né, falou que ela era garota de programa, por isso ela não socorrer. Se eu te contar o que os policiais fizeram com ela, simplesmente colocou ela dentro do carro. Eu falei pra gente levar adiante, ela não quer. Colocaram ela dentro do carro e abandonaram na Anguera. Foi recentes. Abandonaram ela na Anguera porque simplesmente que o ex-marido dela falou que ela era garota de programa. Você vê que absurdo? Eu falei que você não esfregou a carteirinha na cara dele. Ela aqui, meu amor, você tá presa agora, eu estou te prendendo. Mas ela não teve... qual é o problema, né? Qual é o problema? Olha aí, uma garota de programa como eu que fui. Sim, eu fui garota de programa, estou aqui na Câmara, estou aqui enfrentando os poderosos, fui candidata a vereadora, hoje eu tenho um salão de beleza, hoje eu sou empresária, hoje pode ter travesti em todos os lugares, mulheres em todos os lugares, e vai ter que nos engolir, entendeu? E é isso, eu acho que ainda tem muitos processos para melhorar as situações para nós, mulheres no geral, né? A gente não pode deixar de falar de muitas coisas que são negadas para a gente, né? Mas é isso, gente. Conta comigo com a minha luta, o que precisar, põe nas minhas redes sociais, que eu estou sempre aí, acompanho muito a Mariana, acho ela maravilhosa, queria ter 1% da inteligência dela, que eu acho ela muito babado. Eu acho ela muito boa, muito boa. E é isso, então conta com a minha luta, conta com as minhas falas, e com certeza eu vou estar sempre presente em tudo e que eu puder ajudar. Eu quero muito conhecer a ocupação de vocês, né? E, enfim, é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Luara, maravilhosa. Vou passar a palavra para a Adriana. Isso. Boa noite a todos. Eu queria parabenizar, né, toda a bancada, a vereadora Mariana, que eu vi no Instagram dela, né, que hoje teria esse debate. Aí saí do serviço, vim para cá, a escala 6x1, né? Vim lá do serviço de mochila. Eu sou cursando de serviço social, eu tenho um projeto, Espaço Bem-Estar para as Mulheres na Vila Costa Silva, aonde todas essas falas que foram faladas aqui, né, eu
enfrento lá, né, com as mulheres, né, de mulheres que estão indo no meu projeto, que tentam, muitas com problema psicológico, sai de um trabalho e entra no outro, como ele acabou de falar, né? Sai de um emprego, já corre para o outro, né? E muitas vezes eu encontro elas e eu falo assim, onde você está vindo? Aí fala, não, eu estou vindo do outro emprego. Eu falo, meu Deus, né? Já trabalhou tanto e está voltando de outro emprego que às vezes nem dorme para entrar num outro trabalho, né? Então, esse debate de hoje é muito importante. Assim, as mulheres estão gritando, pedindo socorro, vereadora Mariana e todas as suas companheiras. Isso é uma verdade assim, muito nítida, assim, principalmente comigo, que sou uma mulher preta, que tem um projeto de mulheres, que trabalha na escala 6x1. Então, tudo que foi falado aqui, eu acho que a gente tem que fazer algo mesmo assim, para que todas as pessoas possam ver, né, o que está acontecendo na vida das mulheres. É isso. Bom, encerradas as inscrições, quero agradecer a Adriana também. Vou passar a palavra para a Tamires, para uma fala de encerramento. E aí, não aguardem, não vou embora, que a gente quer tirar uma foto no final, gente, tá bom? Quero agradecer o debate que a gente teve, né, porque foi muito rico, assim, a fala de cada uma de vocês. Eu acho que uma coisa que foi colocado, né, por várias falas também pelas vereadoras é a centralidade do trabalho, né, como a gente não pode separar, né, a categoria mulher dos outros debates da sociedade, assim, né, senão a gente acaba... Enfim, a gente tem que sempre olhar pela totalidade do trabalho que nos faz enquanto ser humano na sociedade, né? Então, assim, pensar como o sucateamento do trabalho, né, o liberalismo vão impactando a nossa vida, e quem está na estrutura final, né, somos nós mulheres negras, mulheres trans, e que vão sentir mais ainda esse impacto, assim, né, nessa estrutura. Então, é isso. O debate da escala 6x1 tem total a ver com o nosso assunto, né, que tem a ver com a exaustão e com o suicídio. E pensar também no cuidado, né, de quem cuida, porque nesses espaços ainda vocês colocam uma angústia, né, enquanto trabalhadoras também, e não se responsabilizem, né, por essas questões que também são estruturais em relação ao trabalho, e que traz muita angústia, e a gente parece que não tem quem cuida de quem cuida, né? Então, eu acho que a rede feminista, né, ela tem um poder muito grande nesse sentido, né, de solidariedade, de força entre nós, de resistência, né? E que também, uma coisa muito bem pontuada pela... Ai, seu nome? Pela Thalita, é também esse cuidado de que a gente se cuida, mas a gente não deixa de exigir do Estado que cumpra o seu papel, né? Então, também, enquanto promotora legal popular, a gente tem muito cuidado também nesse sentido de não fazer um papel que é do Estado, né? De, por mais que tenham psicólogas, médicas e profissionais que estão ligadas à área de cuidado, técnicas de enfermagem, enfermeiras, de que a gente não vai fazer os atendimentos como voluntariado, que é mais uma forma, assim como o trabalho doméstico, né, que não é remunerado, de mais uma vez a gente não ter reconhecimento e não ter um salário. A gente tem visto o sucateamento de políticas públicas, como foi colocado aqui, na saúde, na assistência social. Isso é muito nítido, né, com o aumento da carga horária e diminuição dos salários. Isso, junto com o assédio moral e sexual, como é colocado aqui, torna uma rotatividade gigantesca de profissionais, né? Então, a gente fala de formações e tem uma grande rotatividade. Então, assim, que não dá conta também de qualificar o serviço, se a gente tem uma questão que é estrutural em relação ao trabalho. Inclusive, né, como eu coloquei essa questão das PLPs, que a gente faz esse trabalho, só complementando também, então, para dizer que os cursos, as aulas são presenciais, de terça-feira, das 7 às 9, num local no centro, que ainda não está definido. Tá? Quem tiver interesse, divulgar para outras mulheres também. E a gente também tem esse papel de acompanhar as mulheres nesse acesso às políticas públicas. Então, experiências assim... já tive umas experiências na Delegacia da Mulher, de ir com a camiseta, né, que a gente tem uma camiseta de promotora legal popular, chegar lá com o nosso livrinho na mão,
porque é isso. Foi um episódio na época de pandemia e nós ficamos esperando, né, eu fui enquanto promotora legal popular, com uma mulher, e a gente ficou esperando pelo atendimento por 4 horas do lado de fora, no sol, porque era pandemia, né, então tinha um ar-condicionado lá dentro, e a gente não podia entrar enquanto não houvesse atendimento. E no plantão era um homem, né, que estava lá como escrivão, e eles disseram que ia chegar uma mulher, então a gente falou assim, não, e ela estava muito sensibilizada, porque foi um abuso sexual grave, assim, né, foi o irmão dela que cometeu esse abuso, e a gente aguardou, então, que fosse uma mulher para fazer esse atendimento, e foi péssimo, né, do mesmo jeito, assim, infelizmente, que inclusive é isso, né, mulheres quando estão em espaços também que são majoritariamente masculinos, também querem reproduzir, de certa forma, também esse machismo, né? Então, já começou desde a minha camiseta, né, do quem é você, que você está fazendo aqui, né? E a orientação dela também, eu tinha orientado a pedir a medida protetiva, e aí ela virou para a mulher e disse que ela que deveria sair dos lugares, porque se ela fosse nos mesmos lugares que ela estaria provocando. Enfim, que assim, a gente tem uma luta para ter, né, política pública, depois para o acesso e depois de como se dá esse atendimento, né, de como se dá essa execução. Enfim, para a gente pensar aí que é isso, né? É uma luta permanente, constante, de resistência e de fortalecimento entre nós também. Agradeço as trocas e contribuição. Obrigada. Obrigada, Tamires. Bom, a intenção dessa reunião foi abrir um debate público, então eu quero agradecer a todo mundo que fez fala, que contribuiu com a discussão. Nós estamos na campanha pela redução da jornada de trabalho, contra a escala 6x1. Essa vai ser uma campanha central, é uma campanha que vai precisar toda a força, que depende, né? A gente sabe que o processo legislativo, na verdade, depende da luta, né? E também a gente sabe que não basta ter lei, né? A gente sabe que tem lei que pega e lei que não pega. Então, o que diz se a gente vai conseguir, de fato, reduzir a jornada de trabalho é a força social organizada da classe trabalhadora, né? Então, eu acho que esse é um tema importantíssimo. Nós estamos na luta contra a precarização da saúde, estamos na luta contra o assédio moral, o assédio sexual, e aí, assim, todas essas campanhas, elas têm, inclusive, o sentido de dar respostas concretas e reais a esse tema, que é o tema do adoecimento mental, que nós temos que elaborar sobre eles também, a defesa dos CAPs, do Serviço de Atenção Psicossocial, mas a gente sabe que não é suficiente, né? Porque, na verdade, o Estado e o capital vão massacrando a classe trabalhadora e depois aparece, né, o serviço de saúde para cuidar. É claro que a gente quer que se cuide das pessoas, né? E que se cuide de quem cuide dos trabalhadores, mas também queremos atacar, de fato, esse sistema que está, como a Diana colocou, que eu acho que foi uma colocação ótima que a Diana fez, que é o termômetro da sociedade, né? Então, nós estamos aí nessa luta. Quero agradecer a todo mundo que veio, convidar para a gente tirar uma foto e 8 de março estaremos na rua. Obrigada, gente.
TV Câmara, Campinas.